Olá, o meu nome é Roberto e esse é o Primeiro Contato. Eu tô aqui de volta para falar um pouquinho sobre a nova série da Netflix, Love, Death and Robots. Ela é uma série antológica de 18 episódios e cada um deles é completamente diferente um do outro. Essa série nova da Netflix, ela é uma ficção científica, produzida pelo David Fincher, o diretor de Clube da Luta, Garota Exemplar, Millennium, só que ele só produz. A série realmente é criada e tem até episódios dirigidos pelo Tim Miller. O Tim Miller ficou mais conhecido por ter dirigido o primeiro filme do Deadpool, tá bem? Vamos lá. O primeiro curta se chama Sonny's Edge. Ele é um pouquinho genérico, eu achei ele um pouco sem graça, porque ele conta uma história bem batida, que é aquela história sobre um grupo de jovens que entram em batalha de criaturas e tem toda uma questão do ringue lá. Eu achei ela um pouco fraca, um pouco genérica, a gente já viu várias vezes. A animação segue aquele estilo de animação de captura de movimento, estilo videogame, que eu acho que funciona em outros curtas. Nesse primeiro eu acho que ficou um pouquinho sem graça, porque eles têm um trabalho de direção muito fraco, a iluminação é fraca, o trabalho de som. Então, Sonny's Edge, ótimas cenas de luta. As cenas com as criaturas, perfeitas. As cenas com os humanos não são legais. É previsível também, então, enredo, sem graça. Próximo. O próximo curta é o Three Robots. Ele conta a história desses 3 robôs que estão visitando a Terra, que agora é um ambiente pós-apocalíptico. Eles estão lá, tirando selfie, como se fossem turistas mesmo, visitando a Terra. É bem divertido, é muito bem animado. Ele tem uma animação mais infantil, ele tem um roteiro mais simplesinho, mas é efetivo. O terceiro curta é The Witness. Esse tem também uma premissa muito simples. É um cara que ele acorda e ele descobriu que está envolvido no assassinato. É uma trama que parte disso e depois ela segue para ação. Ela não tem nenhum grande desenvolvimento de personagem, mas ele impressiona bastante no jeito que ele captura o movimento e no jeito que ele mistura vários estilos de animação. E eu acho que é um dos que mais me impressionou. Ele tem um twist, todos eles têm um plot twist no final, a maioria deles, né? Mas o desse, por mais que seja um pouco batido, ele é efetivo porque em nenhum momento ele tentou te mostrar nada além daquilo. Ele já te entregou que era aquilo que ele queria fazer, então achei muito legal que ele tem essa atmosfera meio desnorteada e eles criaram uma ambientação muito boa para a série, com todo o neon, toda aquela coisa, principalmente nas cenas onde eles estão correndo pela cidade. Eu achei bem impressionante e, ao contrário do primeiro curta, o Sonny's Edge, que me distrai mais do que impressiona, esse foi bem legal. O próximo é Suits, que é também uma premissa super simples, que é um bando de fazendeiros com robôs gigantes. É bem legal, premissa simples, premissa interessante, divertida, mas ela é um pouco brega, um pouco clichê e ela fica um pouco cansativa, e olha que é um curta de menos de 20 minutos. Então, para um curta ficar cansativo é um pouco ruim. Então, Sucker of Souls vem logo na seguida. Ele tá mais para terror do que para ficção científica. Envolve esses exploradores chegando nesse lugar secreto. E eu não posso contar muita coisa porque é spoiler e é só um curta pequenininho. Vale a pena dar uma assistida, a animação é muito legal. É animação 2D, clássica, muito boa. E as cenas de terror com víscera e tudo mais. É muito bem feito. Depois a gente chega no curta mais rápido de todos, que é When the Yogurt Took Over, que é basicamente um ser humano conseguiu, com uma amostra de DNA lá, transformar o iogurte em um ser senciente. Então ele toma conta do mundo com a sua incrível capacidade mental. É cômico, é divertido e vale a pena. Lembra que eu falei sobre o primeiro curta, o Sonny's Edge, que ele usa aquela captura de movimento, estilo videogame, que eu não curto muito? Então, aqui, nesse próximo conto, que é o Beyond the Aquila Rift, é muito bem feito. Eles têm um ótimo trabalho de iluminação, eles sabem fazer textura muito bem, todos os elementos humanos estão perfeitos. Até tem um momento muito bom, onde um personagem faz uma marca no corpo do outro e você consegue ver a vermelhidão, você consegue ver toda a textura bem feitinha. Esse curta aí tá de parabéns, tem uma história muito boa, de ficção científica mais hard, vale muito a pena, muito boa animação. O próximo é um dos meus favoritos, Good Hunting. Ele entra mais ali em fantasia no começo,
mas depois ele vai logo entrando em território de steampunk. O enredo dele é bem mais simples, é como se fosse uma fábula que se desenvolve, vai virando meio que uma história mais de ação, com um pouco mais de ficção científica, e aí você vai entendendo por que esse curta foi todo criado com um pouquinho mais com calma. Ele usa bastante silêncio, tem até uma cena de espadas muito boa, que o uso de som desse curta é impecável, maravilhoso. Eu não tenho nada de ruim a dizer sobre esse. A animação muito boa, 2D clássico, perfeito. Na sequência a gente vem com The Dump, que tem uma animação estilo Casa Monstro, também com uma captura de movimento, mas talvez seja a única coisa que eu posso falar sobre esse curta, porque ele não faz muito, ele não fala muito, ele é um pouco batido, ele é um pouco clichê, mas ele tem essa animação legal. Eu não tenho muita coisa para dizer sobre ele, basicamente. Logo depois, a gente chega em Shapeshifters, que também usa captura de movimento, estilo videogame. Eu não estou falando isso não é porque eu não sou muito fã do estilo, mas eu estou falando isso porque quase todos são, e quase todos entram naquela categoria de ser humano descobre uma criatura e toda a história é em volta da relação com aquela criatura. Então, esse Shapeshifters também é muito bem animado, ele faz um excelente trabalho de iluminação, ele tem um ótimo trabalho de som, a dublagem dele é perfeita e vale a pena. O curta Helping Hand, que vem logo na sequência, ele é basicamente o Gravidade, lembra aquele filme do Alfonso Cuarón com a Sandra Bullock? Ele é basicamente a mesma coisa, com o mesmo nível de angústia, ansiedade, tensão, você sente nervoso, a personagem está lá perdida em órbita e ela tem que resolver o problema dela do jeito dela, que é um jeito bem interessante. Helping Hand é um dos que melhor usa a direção, ele tem ótimos ângulos, ele tem umas composições muito boas, então ele se destaca por isso. O próximo curta se chama Fish Night e ele tem uma coisa que os outros dessa série não têm. Ele é muito mais calmo, ele toma muito mais o tempo, ele é muito mais contemplativo e ele não tem tanta ação, ele não depende tanto de colocar você no meio de uma grande guerra, no meio de uma grande batalha com grandes criaturas. Ele tem criaturas, mas é muito mais bonito, muito mais para você vislumbrar. Eu achei fascinante toda a animação, achei maravilhoso o jeito que ele se desenvolve. São só dois personagens conversando no meio da estrada e coisas maravilhosas acontecem. E para continuar, mais uma animação naquele mesmo estilo que eu falei. Esse é o Lucky 13, que é estrelado pela atriz que eu não lembro o nome dela, vai aparecer aí embaixo. Ela fez Orange is the New Black, ela fez Handmaid's Tale e ela é muito boa, captura de movimento muito boa dela, dublagem também, ótima. Não tem muito o que dizer também. É uma historinha de ação bem divertida que infelizmente também tem uma conclusão e um clímax bem parecido com alguns outros dessa série. Depois do Lucky 13, a gente chega em Zima Blue. Eu amei esse curta. Ele é impecável, ele é maravilhoso, é sobre esse artista excêntrico que ele quer levar a arte dele no limite, ele faz coisas inacreditáveis, eu não vou contar, mas ele faz umas coisas muito boas, muito interessantes. Depois, tem Blind Spot, que é provavelmente o mais tedioso dos curtas para mim. Eu sinceramente não consegui terminar, é um curta, e eu não consegui terminar ele, de tão entediado que eu estava. É um curta sobre um grupo de amigos, em carros, explodindo coisas e usando frases de efeito brega. Na sequência tem Ice Age, que é o da Era do Gelo, mas não tem nada a ver com o desenho da Era do Gelo. Esse tem muito mais live action do que animação, até achei meio estranho. E esse é dirigido pelo próprio Tim Miller, que é o criador da série. Então, né, faz sentido ter colocado ali, porque né, ele é o criador, ele manda. Então, mas achei ele bem divertido, é um curta bem legal sobre um casal que chega em casa e descobre que dentro da sua geladeira tem toda uma civilização lá e você vê todo o desenvolvimento dessa civilização pelo ponto de vista desses dois personagens. O mais legal ali, além da parte animada, que é meio maquete ali, toda muito bem feita, mas tem dois atores muito bons, que são a Mary Elizabeth Winstead, que é a que faz a Ramona no Scott Pilgrim,
E tem um outro ator que é um pouco menos querido, que é o Topher Grace, que fez Ted 70 Show, uma série que eu adoro, mas também fez o Ed Brock naquele Homem-Aranha 3, que eu também adoro, mas nem todo mundo adora. O mais legal dessa história é que ele é bem absurdo, os personagens aceitam toda aquela realidade, eles seguem com ela, uma coisa meio Douglas Adams e tal. Chegamos agora nos últimos 3 curtas. O primeiro deles é o Alternative Stories, que é bem pequenininho também, mas é hilário, que é como se fosse uma companhia que te dá essa possibilidade de várias realidades alternativas e ele te dá linhas temporais que você pode explorar baseada numa pessoa, numa personalidade. No caso, ele apresenta Hitler e você pode pegar a figura do Hitler e você tem 6 possíveis linhas temporais do que aconteceria se o Hitler tivesse morrido nas condições que eles apresentam. E é bem divertido e é muito legal ver como os roteiristas arranjaram o jeito mais absurdo de chegar nas conclusões de cada uma das linhas temporais. Então, é muito inteligente, é muito bem feito, a animação é boa, então é um dos melhores, facilmente. Eu achei que faltavam 3, mas na verdade faltavam só 2. Então, na verdade falta 1. Se é que você está seguindo a lógica da minha matemática, que não faz sentido nenhum. O próximo curto é The Secret War. Eu vou até dar uma lida que ele é tão entediante que eu não lembro o que era. Ok, tem um visual realista, lida com monstros e criaturas. Destaque para a sonoplastia, realmente, o som é muito bom. Mas infelizmente é mais um com uma trama batida, com uma conclusão, um clímax genérico. Ele é fraco. O maior problema mesmo é que é uma história de 16 minutos que não me interessa. Mas foi uma resenha bem rápida sobre cada episódio, porque não tem como dar uma avaliada geral, porque cada um deles é completamente diferente um do outro. Mas se eu tivesse que dar uma opinião geral sobre a série, se alguém me perguntasse se eu indico ou não, eu indico. Metade é bem interessante, a outra metade se divide ali entre bom e tedioso. Tem apenas uns 2 ali que eu acho que realmente são bem ruins, mas vale a pena. Eu vou botar o ranking em algum lugar aqui, eu não sei onde. E aí você me diz o seu, o que você achou, qual a sua ordem, quais os seus favoritos, qual você gostou mais, o que você achou mais insuportável, mais chato. E alguma ideia, o que você queria ter visto mais, que curta você mudaria, escreve aí nos comentários. E não esqueça de seguir no site, não se esqueça de curtir a página, não se esqueça de seguir no Instagram e, é claro, aqui embaixo, começar a seguir o YouTube. Ativar aquele sininho, tudo que tiver primeiro contato, segue. Só faz isso. E você vai ser feliz. Então é isso, pessoal. Sábado tem um vídeo novo sobre o Matadouro 5 do Kurt Vonnegut, que foi lançado esse ano pela editora Intrínseca. E é isso. Até mais. Tchau.